Parece que o Lula deixou de ser socialista e agora quer virar evangélico. Veja só. Jamais usaria a religião como palanque, afirma Lula em entrevista a evangélicos. É inacreditável, né? Acreditar no Lula. Lula diz que religião não pode ser explorada eleitoralmente e que a maioria dos deputados pouco liga para o povo. É inacreditável. Veja só quem fala um negócio desse. O Lula diz que a religião não pode ser explorada eleitoralmente. Mas ele é quem faz isso. Ele deu uma entrevista em um podcast a um pastor falando sobre a sua aproximação com os evangélicos. A Janja está visitando as mulheres evangélicas para conversar, já foram na igreja, ou seja, estamos às vésperas das eleições e o Lula quer vender o peixe dele para os evangélicos, dizendo que é contra o aborto, dizendo que é contra as drogas, dizendo que tem que buscar a Deus. Já vão botar Lula no palanque, ou aliás, no púlpito para pregar, e o Lula vai abrir a Bíblia e vai começar a falar da palavra de Deus ali para os cristãos. Só falta isso, e eu não duvido nada que isso aconteça para fazer aquele aceno para os cristãos, para todo mundo ver e dizer: eita, olha, Lula mudou. Mas a gente sabe que isso é estratégia política. Lula não engana ninguém. Lula no Papo de Crente, ou seja, esse Papo de Crente aqui foi um podcast que teve lá na residência onde o Lula mora, mas o pastor falando com o Lula, nosso presidente que ama o povo brasileiro, nosso presidente que está olhando para as minorias, para o povo evangélico, ou seja, é um esquerdista aquele pastor. Essa que é a verdade. Agora, escuta os fatos. Lula não quer fazer o povo prosperar, crescer, avançar aqui no Brasil. Não, de forma nenhuma. Lula quer fazer o povo depender do governo. Escuta isso aqui, essa realidade. Você tira R$500 de alguém e dá 100 para cada um. Você perde um voto e ganha 5. O projeto do Lula, um país comunista, socialista, achatando a pirâmide, tornando tudo cada vez mais difícil para as pessoas, fazer com que elas fiquem literalmente na dependência do Estado. Margaret Thatcher tinha razão. O socialismo e o comunismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. Esse é o princípio do socialismo e do comunismo. Você vai rebaixando, empurrando cada vez mais a pirâmide para baixo, achatando a pirâmide, até que todo mundo vire dependente do Estado. Todo mundo tem algum tipo de plano, de benefício. Hoje em dia, tá faltando gente para trabalhar. Sim, porque ninguém mais quer trabalhar por R$2.000, R$2.500. E esse valor custa o dobro pro patrão. Então tudo é consequência desse tipo de coisa, desse tipo de plano. Mas é exatamente isso que Lula quer fazer. Por quê? Porque o Lula só ganha uma eleição se tiver dando benefício e facilidade para as pessoas. Eu não sou contra dar um gás para uma pessoa, porque tem muita gente que precisa. Essa é a realidade do nosso Brasil. Tem muitas pessoas que não podem pagar uma conta de luz. E aí ele veio com essa ideia de reduzir a conta de luz. Beleza, mas se alguém não paga, outro vai pagar no lugar dele. O governo não dá nada de graça para ninguém. Isso é papo furado. Essa questão do gás aí, olha só o que eu estou dizendo. Lá na frente a conta vai chegar. Agora tá tudo bonito, tá todo mundo comemorando. Eita, o Lula tá fazendo. Mas isso é eleitoreiro. Isso é uma estratégia eleitoreira. Ele já tá pensando nas eleições de 2026. Então ele já tá soltando esses auxílios, embora o Brasil esteja quebrado. Que essa aqui é a realidade. As estatais dando prejuízo, o rombo fiscal tá aí, juro a 15%. Tudo isso está acontecendo, tarifaço do Trump. Tá uma situação difícil economicamente. Mas como a grande mídia não tem a mínima capacidade de reportar isso para as pessoas, o Lula vai fazendo os seus trabalhos populistas, pensando nas eleições de 2026, dando auxílio, e muitas pessoas ainda dizem: não, o Lula está preocupado com os pobres, Lula está fazendo pelos pobres, o Lula é o pai dos pobres, o Lula ele quer multiplicar a pobreza. Esse aqui é o fato e essa aqui é a verdade. Se Lula quisesse de fato fazer alguma coisa pelas pessoas, ele deveria facilitar a vida do empreendedor, deveria dar mais oportunidade e facilitar a vida dessas pessoas que empregam. Para quê? Para que abra mais oportunidades, para que o pequeno empreendedor consiga com mais facilidade abrir sua empresa, porque aqui no Brasil é uma burocracia terrível para você abrir um negócio, pagar tributo, e esse governo ele parece que ama cobrar imposto, a cada 30 dias é um novo imposto, é inacreditável. Ele dificulta a vida das pessoas. Hoje não sei quantas milhões de pessoas recebem esse Bolsa Família, as pessoas não querem trabalhar, ficam na dependência do governo, e quando chegar as eleições ele vai fazer chantagem com o povo. Se vocês não votarem em mim, o próximo presidente vai cortar, vote em mim.
Infelizmente, essa é a triste realidade. Agora, a Globo não mostra isso aqui, ó, sobre a Amazônia. O que ele está fazendo na Amazônia. Ele vai lá para essas COP, ele vai lá para, né, as Nações Unidas. Ele não fala da tragédia que está acontecendo na Amazônia. Para a Rede Globo, a Amazônia está tudo bonito, né? A Marina Silva está cuidando dos biomas. Mas olha a realidade que esse deputado vai mostrar sobre o que está acontecendo de fato na Amazônia, que ninguém quer reportar, não tem música dos artistas, né? A Lei Rouanet está pagando todo mundo também, está todo mundo calado. Cadê aquela Greta que se levantou no tempo de Bolsonaro como a defensora do mundo, estava preocupada com a Amazônia? Cadê aquela menina? Sumiu, foi? Olha só o que está acontecendo, o fato e a realidade. Uma Globo não mostrará o que a Marina e o Lula estão fazendo na Amazônia nesse momento. É revoltante. Mais de 90 casas-balsas, patrimônio de centenas de famílias foram destruídos por bombas. O que aconteceu no Rio Madeira, na Amazônia brasileira, é o retrato fiel do PT. A combinação da maldade com a mentira. Eles usam a desculpa de combater o garimpo ilegal para mandar a Polícia Federal agir com uma força descomunal. Helicópteros, explosivos, fuzis contra famílias. Uma verdadeira cena de guerra. Explodir o patrimônio das pessoas, acabar com tudo que elas fizeram na vida, não é cumprir a lei. É apenas o exercício da força bruta, o autoritarismo. Essa mesma força, a gente nunca vê ela sendo usada contra o PCC e o Comando Vermelho, por exemplo. Aí, contra o crime organizado, a conversa é outra. Vocês se lembram dos diálogos cabulosos? Agora, contra o povo pobre da Amazônia, aí sim é a força bruta do Estado. Não se enganem. Essa força toda nunca foi para proteger o meio ambiente. É por dinheiro, é por poder. O presidente Lula, a ministra Marina, mentem para o Brasil e o mundo. Como farão de novo na COP30. Mais um teatro ambientalista. Eles vendem uma imagem da Amazônia que é falsa. Tudo isso para arrecadar mais dinheiro ainda. Agora garanto a vocês que, como sempre, o dinheiro arrecadado não chega na ponta. Nenhum centavo vai para os milhões de brasileiros pobres e humildes que habitam a Amazônia brasileira. Lá nós não temos saneamento, não temos estradas, não temos pontes, não temos o mínimo básico para sobreviver com dignidade. Esse dinheiro vai direto, mais uma vez, quase todo para os bolsos das ONGs. Então, aquelas ONGs que ajudam a sustentar o projeto de poder deles. E aí a pobreza do povo da Amazônia é a matéria-prima que eles utilizam. Esse pessoal condena o nosso povo a uma vida de abandono. E depois usam a força bruta do Estado para esmagar qualquer tentativa de sobrevivência. Essas imagens que você está vendo são o exemplo claro do que eles fazem. Sou Márcio Bittar, senador pelo Acre. Cresci na verdadeira Amazônia e conheço a realidade sofrida da nossa gente. E não vou me curvar diante dessa caçada brutal. A Amazônia não pode continuar sendo o caixa eletrônico da esquerda. O nosso povo não poderá continuar refém de quem lucra com a nossa pobreza. Siga meu perfil e ajude a compartilhar esse vídeo. Fique com Deus. Pois é, a Marina Silva, todas as entrevistas que ela dá, ela diz: não, nós estamos cuidando da Amazônia porque no governo Bolsonaro era o desmatamento, era o garimpo ilegal, era queimadas, eram os animais morrendo. No governo Bolsonaro era uma tragédia o Brasil, nada prestava aqui no Brasil. Essa que era o fato e essa é a realidade. Marina Silva, onde chega, ela exalta o governo Lula porque o Lula está dando verbos, o Lula está nos ajudando a combater o incêndio ilegal e aquela conversa toda. Mas vocês viram aí, a realidade é totalmente diferente. Agora, a Globo não fala, os meios de comunicação não mostram, institutos aí que estão ali no meio ali não querem saber. Por quê? Porque está entrando verba, né? Infelizmente essa é a realidade. O povo da Amazônia vive numa miséria. Mas para Marina Silva e para o Lula tá tudo bem. O que importa é que o amor tá aí, vencendo tudo. E essa é a triste realidade. Agora eu quero deixar com vocês as falas do advogado Chiquini, que vai falar sobre a questão da anistia. E senadores para 2026, que esse é o pavor do Alexandre de Moraes, é que a direita eleja mais senadores. Esse é o pavor da esquerda e principalmente do Alexandre de Moraes, porque ele sabe, a direita tendo maioria em 2026, elegendo mais senadores, o caminho do impeachment é só um passo só. Mas para isso, precisamos ter pessoas independentes. Não adianta fazer maioria de senadores, ainda que seja na direita, se não forem pessoas limpas, independentes, pessoas que têm uma ficha limpa para não sofrerem ameaças do Supremo Tribunal Federal. Bora escutar o advogado Chiquini, esse cara que é brilhante, falando sobre esse assunto aqui. A anistia que nós exigimos que seja ampla, geral e restrita
é o poder do povo restaurar a justiça. É a gente que decide quem vai ser anistiado ou não. Por isso, nós precisamos da anistia. Nós temos que pressionar os nossos políticos pela anistia, porque aqueles caras que estão lá para representar vocês. Os ministros já disseram que isso era inconstitucional, né? Isso é que é complicado. E logo, quem colocaram como... Os ministros já disseram que isso era inconstitucional. Os ministros já se declararam e disseram que isso era inconstitucional. E o presidente Hugo Mota colocou logo uma raposa dentro do galinheiro, que é um aliado do Lula, aquele Paulinho da Força. Então, fica até um pouco inviável essa questão de uma anistia ampla, geral e restrita. Porque chamaram logo quem? Michel Temer, chamaram pessoas que não tem nada a ver com esse assunto. Michel Temer, que colocou Alexandre de Moraes dentro do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes já se declarou totalmente contra. Vai dar no quê? No que depender dessa turma? Vai dar em nada, infelizmente, né? Vão apenas querer dar uma dosimetria, reduzir um pouquinho as penas e se dê por satisfeito. Infelizmente, se deixar, vai ser dessa forma. Eles são obrigados a representar o povo. E em 2026, nós teremos maioria no Senado, nós teremos 2/3 do Senado e vamos impeachment aqueles injustos, aqueles tiranos que não respeitam mais o poder do povo. 2026, quem não respeitar o poder do povo será impeachment. O advogado Chiquinho falando dessa forma, eu tenho a minha suspeita que ele vai lançar a candidatura dele para disputar um Senado, ou Câmara dos Deputados ou Senado. Como agora ele está ganhando um protagonismo muito grande, que ele não era conhecido, ninguém conhecia o Chiquinho. Depois que ele começou a advogar por Felipe Martins, veja só como ele está conhecido, as redes sociais dele, né, cresceu de forma absurda. A forma como ele se posiciona contra Alexandre de Moraes, como moral, autoridade, como uma pessoa limpa, né, um advogado. Então eu acho que ele vai lançar a candidatura dele para 2026, pela maneira como ele fala aqui. Já é um pré-candidato. Posso estar enganado, mas... E também, se fosse, merecia chegar lá. A partir de 2027. O impeachment que deve acontecer em 2027 de quem não quiser respeitar o povo é também constitucional. O impeachment é o povo retomando o poder de novo. Não há acordo com essa gente. Acabou o acordo. Acabou a paz. Nós estamos em guerra. E nós detemos o poder. E o poder tem que ser resgatado. E aquele povo que saiu nas ruas, se impeachmentou a Dilma, que elegeu o Bolsonaro, vai agora se curvar a essa tirania? Eu não vou. Eu não vou. Levantem de novo. O poder é nosso. Não vamos nos curvar a tirano algum, porque o poder é do povo brasileiro e nós iremos retomar. Aqui ele já vendeu o peixe dele. Não sei, ele é um advogado profissional muito bom, mas da maneira como ele falou aqui, com certeza ele é um candidato ao Senado e merece chegar lá. Com a postura, a independência, a moral que ele tem, né? Com certeza uma pessoa dessa assinaria um impeachment sem medo nenhum e já se declarou contra. E é justamente isso que quem vota na direita pensa também. Todos os aliados de Bolsonaro, quem é da direita hoje, todos pensam nisso, impeachment para Alexandre de Moraes. O cara é injusto, o cara está colocando o Brasil num buraco. Nós não estamos em uma democracia plena. Todo mundo sabe disso. Então, isso aqui é um forte candidato para o Senado Federal. Torço para ele. Se ele vir candidato, se eu pudesse ter a oportunidade de votar nele, votaria tranquilamente, porque de fato, esse aqui honra os votos que... com certeza receberia se votasse lá, ia honrar os votos. E tem muitos senadores lá dentro que também são fantásticos, né? Magno Malta, senador Cleitinho, Eduardo Girão, a Damares, Marcos Rogério. Então tem muitos deputados lá dentro, senadores lá dentro que têm essa independência e essa moral. Mas precisamos colocar mais para principalmente mudar o presidente do Senado. Tiver maioria e o presidente do Senado for o mesmo, não vale de nada. Tem que mudar o presidente do Senado
e mudar o Hugo Mota também, porque infelizmente é lamentável e vergonhoso, porque eles vão disputar a sua reeleição para a presidência, tanto da Câmara como do Senado. Então precisamos tirar essas duas marmotas urgentemente. Pessoal, eram essas informações que eu queria trazer para vocês. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.